Sabe, o grande desafio da ciência forense é justamente este: dar um nome ao desconhecido, transformar um mistério completo em uma identidade. Hoje, a gente vai abrir o kit de ferramentas que torna isso possível e descobrir como a ciência consegue, de fato, resolver esse quebra-cabeça. Para começar, vamos pensar numa pergunta central. Imagina só essa cena. Um único osso é encontrado. Será que, a partir de tão pouco, a ciência consegue mesmo reconstruir uma identidade? Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Certo, vamos mergulhar nisso. A primeira ferramenta do nosso kit é, talvez, a mais famosa de todas, um verdadeiro código de barras biológico que cada pessoa carrega, a impressão digital. A ciência por trás disso tem um nome, tá? É a datiloscopia. Basicamente, ela estuda aqueles desenhos que as elevações da pele formam na ponta dos nossos dedos. Quem organizou tudo isso foi um pioneiro chamado Juan Vuccetti. E o Brasil, olha só, foi um dos primeiros países a adotar o sistema oficialmente, lá em 1903. É uma técnica centenária e inacreditavelmente confiável até hoje. E aqui está a beleza da coisa. Por trás de uma complexidade que parece infinita, existe uma simplicidade surpreendente. Todas, eu disse todas as impressões digitais do mundo podem ser classificadas em apenas 4 tipos básicos. O segredo para diferenciar está num detalhe chamado delta, que é essa pequena formação que parece um triângulo. É a quantidade e a posição desses deltas que vão dizer se o padrão é um arco, uma presilha ou um verticilo. Simples assim. E aqui a coisa fica ainda mais genial. O sistema do Vuccetti cria uma fórmula única para cada pessoa. Pensa como se fosse uma fração, sabe? Os padrões dos dedos da mão direita formam o número de cima, o numerador, e os da mão esquerda formam o de baixo, o denominador. O resultado, um código de identidade que é só daquela pessoa. E qual é o número mágico para uma identificação da match? É este aqui: 12. Os peritos não precisam de uma digital inteirinha perfeita. Eles buscam por características únicas, que eles chamam de minúcias. Se eles encontrarem 12 pontos que batem entre a digital da cena de um crime e a de um suspeito, pronto. A identidade é considerada confirmada com uma segurança estatística altíssima. Apenas 12 pequenos pontos. É impressionante. Bom, vamos avançar um pouco. A impressão digital é fantástica, claro, mas ela depende de uma coisa: tecidos moles, a pele. Mas e se eles não existirem mais? O que acontece quando o tempo passa e só o que resta são ossos? Essa é a deixa para a próxima especialidade do nosso kit, a antropologia forense. É essa ciência que consegue ler as histórias que ficam gravadas nos nossos esqueletos muito, mas muito tempo depois que a vida acaba. Antes de qualquer análise mais complexa, o perito precisa responder à pergunta mais básica de todas. Esses ossos aqui são de gente? Parece óbvio, né? Mas esse passo é fundamental para evitar um desperdício enorme de tempo e de recursos analisando ossos de animais. E olha, a distinção é mais clara do que se imagina. Dá uma olhada na pelve humana. Ela é larga, em formato de bacia, projetada para a gente conseguir ficar em pé. Agora compara com a de um animal quadrúpede, que é longa e estreita. A mesma coisa vale para o crânio. O nosso tem que abrigar um cérebro grande, tem uma face mais reta, já a maioria dos animais tem um focinho que vai para frente, as diferenças são bem marcantes. Ok, uma vez que se confirma que os restos são humanos, aí sim começa o trabalho de detetive de verdade, a construção do que a gente chama de perfil biológico. É como se fosse montar um currículo biológico daquela pessoa, usando só os ossos como fonte de informação. E a construção desse perfil se baseia em 4 pilares, 4 perguntas-chave. Quando a gente consegue responder a elas, começa a pintar um retrato da pessoa desconhecida. E isso, claro, diminui drasticamente o universo de possibilidades. Vamos ver cada um deles. Para estimar o sexo, a pelve é a grande estrela do show. As diferenças não são nem um pouco sutis, viu? Elas são resultado direto da adaptação da pelve feminina para a gestação e para o parto. O arco subpúbico, por exemplo, na mulher ele é mais largo, em formato de U. No homem é mais estreito, em formato de V. Esse é um dos indicadores mais claros que existem. E o quão preciso é esse método? Olha só esse número. Com uma pelve completa em mãos, a chance de acerto é de 98%. É uma das determinações mais seguras que a antropologia forense pode fazer. Para estimar a idade, os peritos olham para um verdadeiro relógio biológico, a fusão dos ossos. Durante o nosso crescimento, as pontas dos ossos longos, as epífises, são separadas do resto do osso.
Com o tempo, elas vão se fundindo, e isso acontece numa sequência muito previsível. Então, ao observar quais partes já se fecharam, o antropólogo consegue estimar a idade de uma pessoa jovem com uma precisão incrível. E a altura? Adivinha, também está nos ossos. Existe uma relação matemática direta entre o comprimento de ossos longos, como o fêmur, e a estatura de uma pessoa. Um perito mede o osso, aplica uma fórmula matemática e chega a uma estimativa muito próxima da altura que a pessoa tinha em vida. A gente chega agora no pilar mais complexo e, sem dúvida, o mais delicado do perfil biológico, a tentativa de estimar a origem ancestral de um indivíduo a partir de características do crânio. Olha, é crucial entender que o que a gente está vendo aqui são tendências gerais, não regras absolutas. A variação humana é um contínuo, não caixinhas. Em populações super diversas e miscigenadas, como a nossa no Brasil, classificar alguém de forma estanque é um desafio gigantesco. Os peritos analisam um conjunto de traços, como o formato do nariz ou das órbitas dos olhos, para sugerir uma possível ancestralidade geográfica, mas sempre, sempre com muita cautela. No fim das contas, eu acho que essa citação resume tudo perfeitamente. Nossos esqueletos não são só estruturas. Eles são registro da vida que a gente levou, das doenças que tivemos, das fraturas que sofremos. A ciência forense nos deu as ferramentas para decifrar essas páginas, para dar um nome ao desconhecido e muitas vezes para trazer justiça. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se cada osso nosso conta um pedaço da nossa jornada, que história o nosso próprio esqueleto um dia vai contar?